Para a recomendação de energia diária, o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, utiliza valores de referência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, segundo resolução de 2013 do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica. No artigo 14, traz diretrizes de como deve ser planejado o cardápio escolar e deve considerar a cultura e os hábitos alimentares locais e a vocação agrícola da região. E é fundamental considerar fatores como faixa etária e os horários das refeições para adequar os tipos de alimentos e fazer testes de aceitabilidade com os estudantes. Nesta escola municipal em Bragança Paulista, no Jardim São Lourenço, a professora Jandira Colombi Costa Valente, fomos ver como que funciona. Os cardápios são elaborados, respeitando a legislação que rege o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E como é que é esse cardápio? Como é que são essas exigências? Existem algumas exigências quanto ao respeito à faixa etária dos alunos, a cultura local, a vocação agrícola, o atendimento das necessidades nutricionais dos alunos durante a permanência no ambiente escolar, o respeito à frequência de hortaliças e frutas, alguns alimentos também que a legislação proíbe, de estarem contemplados no cardápio porque não são adequados às crianças. Em relação ao planejamento, como que é essa conversa em relação ao cardápio, em relação à empresa que também atua junto com vocês da Secretaria de Educação? Pré-estabelecidos contratualmente, mas mensalmente nós discutimos as preparações, a composição desse cardápio, realizamos testes de aceitabilidade. Sempre que a gente introduz uma nova preparação, a gente faz um teste de aceitabilidade junto aos alunos. Quando a gente tem dúvida de aceitabilidade também de alguma preparação, a gente também realiza esse teste. E quando observamos que essa preparação ou algum alimento não é bem aceito, a gente conversa e substitui essa preparação. Quais são os alimentos geralmente que vocês trabalham aqui? Então, no nosso cardápio a gente contempla todos os tipos, todos os grupos de alimentos, que a gente tem na nossa pirâmide alimentar. Então nós temos o arroz e o feijão todos os dias. Sempre temos um prato proteico. Aqui no município a gente trabalha com as carnes de boi, carne de frango, porco, ovos, saladas, hortaliças nas carnes ou também na forma de saladas cruas para incentivar o consumo das crianças e frutas 4 vezes por semana, que são inclusive uma oferta muito maior do que o próprio previsto na legislação. Em relação a essa escola, ela é de educação infantil e fundamental. Há mudança no cardápio para esses dois grupos de aluno ou não? Não, o que acontece? O cardápio, na verdade, é o mesmo para as diferentes faixas etárias. O que vai determinar o oferecimento adequado para cada faixa etária é a porção que é servida no pratinho de cada criança, a quantidade de cada alimento que vai fornecer os nutrientes necessários para as diferentes faixas etárias. Você que é responsável pela parte nutricional dessa escola e as outras nutricionistas aí da rede, da empresa, como é que é feita a fiscalização para saber que esse cardápio está sendo aplicado corretamente? Então, nós contamos com outras nutricionistas presentes na nossa equipe, que fazem visitas periódicas em cada escola para garantir desde a matéria-prima até o alimento final que a gente vai se fornecer para cada criança seja um alimento de qualidade. Então, nessas visitas a gente acompanha a parte de produção para ver se a qualidade está adequada, se os procedimentos a serem desenvolvidos pelas nossas merendeiras estão sendo feitos de forma correta. Bem também com uma garantia da qualidade do que a gente recebe, de hortifruti, de estocáveis, para que o alimento que chegue para a criança chegue o alimento mais saudável possível, de melhor qualidade possível. Quanto que é importante esse desenvolvimento do cardápio para uma boa alimentação aos alunos? O que acontece? A alimentação saudável, para mim, na minha opinião, e eu acho que é importante, está inserido dentro de um contexto de educação. Deve fazer parte da grade educativa dessas crianças. Então, quando a gente trabalha com cardápio que fornece refeições saudáveis, alimentos saudáveis, a gente fornece também parte de educação nutricional para essas crianças, Muitos deles se alimentam de forma muito errada dentro de casa e aqui na escola a gente fornece uma alimentação saudável e incentiva essa alimentação saudável para que ela possa também ser feita dentro do ambiente da casa dessas crianças, Então eu acho que é de suma importância até para o desempenho dessas crianças no contexto educacional, dentro da sala de aula, porque uma criança bem alimentada, ela rende mais e aprende melhor.
Essa educação alimentar que é desenvolvida na escola, o quanto que é importante que as crianças desde pequenos já vão aprendendo para levar para o resto da vida uma maneira correta de se alimentar? Hoje a gente considera as crianças como formadoras de opinião, não só na escola como na própria família. Então, se a criança compra a ideia, se ela começa a se alimentar de forma saudável, ela leva para casa esses hábitos e a gente tem experiências de que os hábitos da família acabam sendo mudados em função do conhecimento que a criança leva trazendo da escola. O que elas falam, gostam do cardápio, existe aí toda essa análise que vocês fazem em relação às crianças? A gente tem crianças que aceitam muito bem, que já trazem hábitos de casa, que já conhecem vários tipos de alimentos, e tem crianças que conhecem alimentos novos na escola, então a gente tem que explicar a importância, inserir esses hábitos para que elas comprem a ideia e levem para casa. Então a gente tem desde aquelas que aceitam menos até aquelas que aceitam mais, mas de uma forma geral, no final do ano, a gente vê que consegue uma melhoria significativa nos hábitos de todas. Para quem vive o dia a dia com as crianças, um bom cardápio é importante. Cardápio balanceado, né? A maioria das crianças se alimentam bem, um ou outro às vezes tem uma resistência de comer ainda, porque vem bem alimentado de casa ou não querem, mas eu acho muito importante essa alimentação na escola. Quanto que é importante para o rendimento dos alunos na sala de aula? Tem a proteína, o carboidrato, todas as vitaminas necessárias, então eu acho que se eles se alimentarem, eles estarão preparados até para a aprendizagem, né? O aluno bem alimentado, então, é natural que vai render mais. Ah, sim, isso inclusive as pesquisas já demonstram isso, né? Como eu já tenho uma boa experiência em sala de aula, já trabalhei em várias escolas, a gente vê que a criança bem alimentada, ela rende bem, ela tem mais disposição, né? Presta mais atenção. A nota que eu dou é 100%. O que você comeu hoje? Arroz, feijão, salada. Todo dia eu como arroz e feijão. E se tiver carne eu como um pouquinho. A criançada come bem, come pouco. Come bem. O que você comeu hoje? Hoje eu comi arroz, feijão e salada. Não perde a alimentação nenhum dia? Só as vezes que eu não como. Por quê? Porque quando eu fico na babá, daí quando eu chego eu como lá.